Boa noite, pessoal! Hoje é mais um Oi. dia do nosso projeto Cineclube Raul Lopes por aí, que é online. E a gente hoje vai exibir o curta da Fernanda Almeida, Back to Home, Primeiro Passo, e depois seguido do longa do Lázaro Ramos, Medida Provisória. Mas a gente vai ter a honra de ter aqui no debate a própria diretora Fernanda Almeida e a produtora, idealizadora do filme, professora Carolina Moraes, que também tem um trabalho incrível. Ela é professora aqui também em Petrópolis, mas ela mora no Rio, em Niterói agora, mas sempre está em conexão com a Nigéria e ela vai contar um pouco também desse trabalho da The tá? African Pride. Isso, The African Pride, né? Que também é um dos produtores, né? Um projeto da The African Pride, né? A Visita do Rei, que é essa que resultou nesse filme, é um projeto da The African Pride e eu fiz a cobertura audiovisual, então é um projeto da The African Pride dirigido por mim. Resumidamente é isso. Ah, maravilha! Então, eu vou pedir para Fernanda e para Carolina falarem um pouquinho antes do filme, e aí a gente já emenda o filme. Eu pauso a gravação, porque semana passada eu esqueci, gravei o filme junto. Eu pauso a gravação e aí a gente faz um debate só, beleza? Então, Fernanda, conta pra gente um pouquinho desse filme, né? Que é você acompanhando com a Carolina a Uhum. visita do rei da Nigéria, né, aqui É. no país. Bom, boa noite a todos. O que aconteceu foi o seguinte: eu conhecia já a Carolina de um outro projeto que já foi exibido aqui em Petrópolis, né? Já foi exibido em vários lugares, que é o Periferias, como a Lília comentou. A Carolina já tinha sido entrevistada e ficamos em contato, ficamos amigas e ela me chamou em março de 2023. Temos uma participação especial. Olha, ele veio dar um oi, gente. Ela me chamou para falar, olha, vai ter a visita do rei e eu preciso de cobertura audiovisual. Falei, tá bom. E aí, quando eu fui para a primeira reunião para falar sobre esse rei, eu falei, bom, vamos fazer um filme. Falei, eu quero fazer um filme sobre essa visita. Mas eu sempre falo que esse filme foi um trabalho que foi um aprendizado para mim também. Porque a primeira coisa, para mim, foi a minha ignorância sobre a África, e no sentido de ignorar mesmo, de não saber nada, de não conhecer, né? E isso não é uma coisa só minha, acho que é uma coisa do Brasil, uma coisa geral, assim, a gente tem um apagamento de África histórico, então a gente não sabe nada, a gente não tem referência. Eu sempre lembro do Fela Kuti, aquele que está lá no quadro atrás da Carolina, tem um quadro lá, Fela Kuti, um grande músico nigeriano, um dos maiores músicos da história, e que ele tem um show, tá no YouTube, em Berlim, em 1978, eu acho que eu adoro esse show, que ele começa falando para a plateia em Berlim. Ele fala: 99,9% das informações que vocês têm sobre a África estão erradas. Eu adoro isso, porque é muito verdade. E aí eu comecei a filmar essa visita sem saber muito bem. Eu tinha as informações que a Carolina me deu nas reuniões e da entrevista que eu fiz com ela, que está no filme, sobre essa visita, esse rei, qual era o intuito, e que vocês vão ver no filme, né? Não vou me alongar muito sobre isso. Mas esse filme foi um grande aprendizado para mim, porque abriu uma nova possibilidade de entender o mundo, assim, na verdade, né? Porque, como a própria Carolina fala, estudar a África é fascinante, estudar a África abre possibilidades. A África é o futuro, né? Não é o passado, é o futuro. Então, esse filme é muito importante para mim. Dos filmes que eu fiz, é o mais importante, sem dúvida. É o mais, é o mais denso também. Eu só fiz curtas-metragens, mas ele tem muita informação em 14 minutos. Então, assim, ele é muito denso em termos de informação e são informações muito novas para todos nós. Então, esse é minha primeira fala sobre esse filme. Vou abrir para a Carolina, para não me estender muito, para não estender muito o debate, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Obrigada, Fê. Então, Carolina, seja super bem-vinda novamente no Cineclube. Primeira vez no Cineclube Raul Lopes, mas já esteve com a gente também online no Cineclube da Casa Stefan Zweig. Lilian, obrigada. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo conosco, que vai assistir conosco o Back to Home e o Medida Provisória, não é?
Assim, vou só me apresentar muito brevemente para quem ainda não me conhece. Eu sou Carolina Moraes, sou historiadora, sou professora na cidade de Petrópolis desde 2017. Ultimamente eu estava na Secretaria de Educação junto com a Andresa na pasta de gerência de relações étnico-raciais, na implantação de uma educação antirracista na cidade, uma pasta extremamente importante, com auxílio também de uma galera muito potente que tem aí na cidade de Petrópolis. É, enfim, para além desse vínculo, né, com a cidade de Petrópolis, eu e meu marido nós temos uma empresa chamada The African Pride e trabalhamos aí há 8 anos nessa relação entre África e Brasil. A gente geralmente recebe comitivas do continente africano, de diversos países, mas muito em especial a gente trabalha com Nigéria, né? E, em especial a gente trabalha com um rei, que é o rei da cidade de Ilé-Ifé, que vocês vão ouvir falar ao longo do filme. É a cidade de onde surgiu o povo Yorubá, de onde o povo Yorubá se espalhou, né? De onde a gente tem ali a dispersão do povo Yorubá. Ele não é o rei da Nigéria, né? A gente sempre fala de uma maneira muito corriqueira rei da Nigéria, mas é bom pontuar que a Nigéria hoje ela é uma república federativa, e tem então lá seu presidente, né? Tem seus senadores, os seus governadores, enfim, todo esse sistema federativo que nós conhecemos no Brasil. Só que junto com esse sistema federativo, a Nigéria tem monarquias tradicionais, ou seja, antes dos ingleses chegarem lá, que foram os colonizadores daquela região, eles existiam num sistema de reinados, né? E esses reinados agrupados de acordo com as suas etnias. Então, entre o povo Yorubá, que é um dos povos que compõem a Nigéria, a principal figura é justamente esse que nós vamos ver no filme, que é o rei de Ifé, que a gente tem o título de Oni, que significa rei sobre os reis, né? Basicamente. Bom, e por que que a gente está aqui conversando sobre ele? Por que que o Back to Home e a Nigéria tem a ver com o Brasil, né? É, Desde que a gente começou a pesquisar e trabalhar sobre história da África, eu trabalho com história da África desde a minha graduação, ou seja, já fazem aí alguns anos, não vou falar quantos para não ficar me denunciando, né? Mas já fazem pelo menos uns 15 anos que a gente está nesse mergulho. A gente percebe que existe muita similaridade entre a Nigéria e o Brasil. E essa similaridade muito voltada para a questão da cultura. Então, por exemplo, a gente tem no nosso vocabulário palavras que são iorubais, que às vezes a gente nem identifica como tal, né? Então, eu estou pensando aí na palavra afoxé, que é uma palavra iorubá, estou pensando na palavra acarajé, que é uma palavra iorubá, estou pensando na palavra loja, que é uma palavra iorubá, não é? São palavras corriqueiras do nosso dia a dia que a gente não percebe. Fora isso, a gente tem essa presença gigantesca e forte no Brasil, que são das religiões de matriz africana, né? Que geralmente a gente fala, são religiões que vieram de África. E aí fica essa coisa que a Fernanda falou, né? Uma coisa, uma massa cinzenta que a gente não consegue localizar quando, nem onde, nem porquê, né? Porque a África, na verdade, é gigante. A gente está falando de um continente de 54 países, 55 se a gente considerar que o Marrocos, né, já tem o Saara Ocidental ali se dividindo do Marrocos, mas oficialmente 54, com uma diversidade étnica gigantesca. Então, se eu pegar um país de África, que é a Nigéria, a gente tem ali mais de 500 línguas, né? E é bom frisar que não são dialetos, são línguas, porque dialeto era uma maneira de você inferiorizar a língua local, né? Então, tem mais de 500 línguas e tem 3 povos predominantes, que são os iorubás, os haussás e os ibos. Então, se alguém aqui já leu algum livro da Chimamanda Adichie, que tem um livro fenomenal chamado Meio Sol Amarelo, enfim, ela tem os livros todos publicados em português, acho que o Hibisco Roxo é muito famoso aqui, o Americaná, ela é nigeriana da parte Ibo, né, desse território Ibo. A gente vai falar no filme dessa relação que não é Ibo, é de uma relação que é direto com o povo Yorubá. Então, quando a gente fala essas palavras voltadas para afoxé, acarajé, loja, todos esses exemplos, mas os orixás, como a gente conhece, a própria palavra orixá, a gente está falando do território Yorubá. Esse território Yorubá que não chega em grande número durante o período da escravização no Brasil. Mas, nas palavras do embaixador Alberto da Costa Silva, os iorubás, embora eles tenham chegado em menos número que outras etnias do continente africano, eles conseguiram formar um império, e muito através da questão religiosa, né? Eles serviram como um grande guarda-chuva, e embaixo desse guarda-chuva, os africanos escravizados aqui no Brasil se reorganizaram
em forma de resistência, né? A gente tem, por exemplo, a Revolta dos Malês, que é uma revolta organizada muito por iorubás islamizados. E aí é um outro debate, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas eu estou falando sobre tudo isso porque em 2018 nós fizemos a primeira recepção de um rei iorubá, né, do principal rei iorubá, que é o Oni, no Brasil. Depois dessa recepção, e ele ficou muito movido, porque ele nunca tinha pisado no Brasil, né? A gente sempre fala, o Brasil é o segundo país com a maior população negra do mundo, e a Nigéria é o primeiro país com a maior população negra do mundo, né? Só que nós nos desconhecemos completamente. Nós somos, a Nigéria não conhece o Brasil e o Brasil não faz ideia do que a Nigéria tem para oferecer. Então, quando o rei vem pela primeira vez, ele fica muito abismado com o que ele vê, com a força da população negra, com a preservação da cultura iorubá nesse território. Então, a gente decide que é preciso fazer um projeto de longo prazo, e esse projeto de longo prazo ele precisa começar com um convite, em especial para essa população brasileira, né, negra, que tem descendência negra, e convidá-los. Olha, vocês precisam pisar na casa de onde vocês foram retirados. Vocês precisam conhecer esse território. E aí eu estou falando de África, mas eu estou falando muito especificamente desse território Yorubá. E para a gente dar um nome para esse território, eu vou começar com Ilé-Ifé, que é a cidade do rei, não é? Então a gente começou a formular essa ideia de que é preciso a gente voltar para casa, pisar em Ifé, para a gente sentir a experiência transformadora que é você se reconectar com memórias que foram apagadas, que foram silenciadas, que foram retiradas de nós à força, e também para você pensar como que você caminha a partir daquela memória, para que a memória não seja apenas uma experiência traumática de dor, mas como que você se reúne com essa família que você foi arrancado dela e começa a pensar o seu desenvolvimento. Então é daí que surgiu essa ideia chamada Back to Home. Vamos voltar para casa, reconhecer quais são as memórias e aquilo que a gente precisa, mas não para a gente parar ali naquele momento de reconhecimento, mas começar a pensar um caminho em comum juntos. Vocês imaginem, né? Se os dois países com maior população negra do mundo se juntarem para pensar desenvolvimento para a sua população, que potencial não é esse? E aí o filme, o Back to Home, ele surge então nessa segunda visita do rei, que foi no ano passado, que nós fizemos ali 4 dias, né? Mas que foram 4 dias que valeram por um mês de trabalho, né, Fernanda? Porque foi muita, enfim, é muita emoção, muito trabalho, muita coisa envolvida. Foram 4 dias que pareceu realmente que a gente estava 30 dias trabalhando, para a gente construir essa ideia de que, olha, o rei, o primeiro rei do povo Yorubá, veio ao Brasil para fazer um convite a essa população para conhecer o continente africano. E eu acho que é interessante a gente pontuar isso, junto com o filme que vai ser colocado logo a seguir, que é uma medida provisória, porque eu costumo fazer uma brincadeira, já vou aqui botar a brincadeira para jogo, tá, Lilian? O Back to Home não é uma medida provisória, não é? E por que que eu estou fazendo essa brincadeira? E quando vocês assistirem os dois filmes, vocês vão ver, mas eu já vou deixar aqui a pimentinha, né, a sementinha da discórdia, que afinal de contas a ideia é a gente debater. É, o Back to Home não é uma medida provisória, primeiro que a ideia do Back to Home, ela não é expulsar os brasileiros negros do país, não é, em direção ao continente africano. Pelo contrário, é para a gente fazer uma visita, um reconhecimento, um recuperar de história, de memórias e de trajetórias. Se você quiser também pensar uma questão de mudança da sua família, do seu trabalho, mas aí é um passo adiante. Não é uma legislação formal para Opa, levar só um os brasileiros de minutinho, volta à desculpa, Zé, África. fecha o seu vídeo. Opa, o áudio, desculpa. Obrigada, querido, imagina. Então, ele não é uma medida provisória porque não é uma legalização, né, do retorno dessa população negra ao Brasil. Mas ele também não é uma medida provisória porque o objetivo dele... Oi, filho. Calma aí que eu estou acompanhada e ele está dormindo e está sonhando, gente. Pronto. Está sonhando alto. É, E ele também não é uma medida provisória, porque a nossa intenção com Back to Home é justamente mostrar uma África que o Brasil ainda desconhece. Em muitas medidas e de muitas maneiras, a nossa televisão, o nosso cinema, né, o cinema de maior acesso, ele mostra uma África que está sempre atrelada à violência, à pobreza, à miséria, à fome, e uma África da qual a gente quer se distanciar.
né? Eu não quero me aproximar daquilo que representa a miséria, a pobreza, a doença, a fome, a morte. Eu quero me associar a alguma outra coisa, não é? Até se você pensar em termos turísticos, por que que os brasileiros não viajam para a África? A gente geralmente não viaja para a África porque essa é a imagem que a gente tem de África, né? A gente não conhece as belezas, a riqueza, a intelectualidade que o continente africano tem para nos apresentar. Eu sempre dou um exemplo, né? O nome do meu filho, e aproveitar que ele está aqui com a gente, o nome do meu filho é Oluwole, a gente chama ele de Wole, né? E aí as pessoas falam, nossa, Carolina, mas que difícil o nome do seu filho, por que que você deu esse nome? Eu falei, não, gente, é muito fácil. O nome do meu filho é Wole, é o nome do primeiro prêmio Nobel de Literatura negro do continente africano. Não sabia disso. Eu falei, pois é, mas ele ganhou o prêmio Nobel na década de 80, né? Em 1987, assim, já faz um certo tempo, né? Fala, Fernanda. E o professor Olha Shoinka, que eu também tive a oportunidade de conhecer através da Carolina no ano passado, ele tem uma relação com o Brasil, né? Ele conhece o Gilberto Gil, ele conhece o Abdias Nascimento, ele conhece a Elisa Larkin, que foi a companheira do Abdias. Ele tem uma relação com o Brasil, veio muitas vezes ao Brasil e o Brasil não conhece ele, né? Ele conhece o Brasil e o Brasil não conhece ele. Então a gente tem muito para Exato. conhecer ainda. Pois é, e a gente está falando de um senhor que hoje tem 90 anos, né? Que é o padrinho desse pequeno olho, então a gente chama o professor de Big Olho na nossa brincadeira aqui, mas para dizer que a gente, enquanto nação, a gente se perde, a gente perde as nossas referências, porque, por exemplo, a gente não sabe que existe um prêmio Nobel de Literatura negro da Nigéria, né, que ganhou esse prêmio lá nos anos 80. E se você pensar, o Brasil, por exemplo, a gente não tem nenhum prêmio Nobel de Literatura, né? Nem negro, nem branco, nem qualquer origem. Então, existem muitos caminhos que a gente precisa trilhar para chegar nesse voltar a casa, né? Para a gente chegar a esse reconhecimento. Né? Como a Fernanda falou, o professor é um homem muito engajado com a cultura brasileira, assim, ele vive o Brasil, né? Ele, nos últimos 2 anos, ele veio aqui 3, 4 vezes, para um homem de 90 anos, vocês podem imaginar, né? O que são 24 horas de viagem, porque pasmem, né? Daqui até a Nigéria é no mínimo 24 horas de viagem, não porque a gente está muito longe, na verdade deveria ser mais rápido do que chegar na França, só que a gente não tem voos direto por enfim, problemas comerciais, falta de interesse comercial, né, das grandes empresas, mas enfim, eu estou falando tudo isso para chegar a elaborar aqui com vocês a ideia de que, de fato, o que a gente quer construir não é a mesma imagem que o filme Medida Provisória passa sobre o continente africano, né? A África não é um lugar onde você vai gritar, não, eu não quero isso. E a gente grita, não, não quero isso, porque a gente não conhece a riqueza. Eu tive uma experiência em Petrópolis, eu já vou encerrar, Lina, para a gente começar o filme. Eu passei um curtazinho que eu fiz na primeira visita do rei. Antes do rei vir, a gente fez um curta de 11 minutos com uma mensagem do rei para o Brasil, né? Isso em 2018. E aí eu levei para... Eu estava na escola, aquela que é ali em cima o Liceu do Centro, né? Que é ali em cima da Câmara dos Vereadores, né? Eu estava ali. E aí eu passei para os meus alunos, que na época tinham 13, 14 anos, era sétimo e oitavo ano juntos que eu estava dando uma aula, e a gente ia falar sobre cultura iorubá, e eu passei essa mensagem do rei. Vocês imaginam que de 30 alunos, né, alunos que têm muita energia, adolescente, aquela coisa, né, efusiva, eles ficaram em silêncio absoluto por 11 minutos assistindo o curta. Quando o curta acabou, um deles levantou assim e falou, mas professora, o rei nunca foi escravo? A família dele não foi vendida? Mas espera aí, existe rei negro? Ele está vivo? Isso é hoje? Esse cara aí é rei mesmo? Ele tem dinheiro? Porque na cabeça daquela criança de 13 anos, moradora de Petrópolis, isso era uma realidade distópica. Como assim um negão desse tamanho é rei com poder e dinheiro na África? Sabe? A África não é só pobreza, os pretos não estão relegados a esse lugar, né? De pedinte, né? E não um lugar de eu estou aqui para ajudá-los, para fazer alguma coisa por vocês. Enfim, eu vou deixar vocês com essa reflexão dos meus alunos, né? Então, professor, ele é rei mesmo? É assim que funciona na África, na Nigéria? Para a gente começar, então, a assistir o Back to Home, e faço aqui um convite a todos vocês que nós possamos pisar naquela terra.
Não é por acaso que recentemente o presidente do Benin veio aqui ao Brasil, Messier Talon, e ele anunciou que ele vai estar implementando uma lei no Benin para conceder dupla cidadania a afrodescendentes que se reconhecerem como parte daquele território do Benin. Esse todo um processo que a gente tem encaminhado junto com a União Africana, junto com o Diaspora African Forum, que é uma embaixada da diáspora, junto com diversos governos ali na África Ocidental, um trabalho de muitas mãos que a The African Pride tem impulsionado para que a gente reconheça o nosso lugar na história, mas também que a gente mova para um futuro em desenvolvimento em comum melhor. É isso. Bora back to home. Beleza, então. Então, vou pausar aqui. Tá bom, vamos lá. Bom, esse filme eu já tinha visto, né? Mas foi muito bom rever nesse contexto, junto com o Back to Home, porque são dois filmes que são antagônicos, né? Fala de retorno ao continente africano de duas perspectivas completamente antagônicas mesmo, não é nem distintas, é opostas, né? A proposta do nosso filme, do The African Pride, Back to Home, é um retorno ao continente africano, mas como um convite para conhecer, a partir da visita do rei, né, dessa figura que é um símbolo de riqueza, de prosperidade, de beleza, de história, de filosofia, né? O medida provisória é totalmente antagônico, que problematiza algumas questões. E eu estava até comentando aqui com a Lili que eu acho que o Lázaro Ramos tinha que fazer o 2 para ver o que que acontece. E se acontecesse isso mesmo, né? Se os negros fossem todos embora, o que que ia acontecer nesse país? É o sonho da branquitude, que ela não fala que quer, mas quer, né? Dos fascistas, do racismo estrutural. E eu acho que esse filme tem alguns equívocos muito grandes, assim. E eu vou começar pelo mais simples, que é o cinematográfico. Estava comentando aqui com a Lília, que quem conhece o Rio de Janeiro identifica praticamente 90% das locações desse filme, né? A ideia do Lázaro Ramos de fazer um lugar imaginário no Brasil do futuro, uma espécie de Bacurau ou Macondo, né? Não se concretizou, né? Eu vejo esse filme, eu me sinto, vamos dizer assim, em casa, porque eu identifico todos esses lugares do centro do Rio. Eu ando por todos esses lugares. Então, eu acho um grande equívoco nesse sentido. Agora, o maior equívoco, para mim, desse filme é falar sobre uma situação imaginária de uma medida provisória em que manda os negros de volta para a África, a partir de um pressuposto muito errado de que a África é um lugar ruim, né? E esse é um antagonismo com o filme que a gente apresentou antes, né? O África é aquela fala do personagem do seu o André, né? O personagem do seu Jorge. Ah, para Adriana Esteves. Pô, se a África é tão legal, por que que você não quer ir lá? Né? E aí tem e primeiro assim, esse grande problema, o problema de colocar a África nesse lugar de uma coisa só, não tem pluralidade, não tem diversidade, é uma coisa só. E para citar com alguma coisa específica, Angola é citada duas vezes, né? Angola e eu lembro já ter conversado isso com a Carolina, né? Carolina já ter falado para mim, tipo, essa proximidade com Angola tem a ver com a questão da língua, né? Falar português. Então, no imaginário do brasileiro tem muito, mas é uma coisa que a gente imagina, proximidade com Angola por causa da língua. E o que a gente estava comentando antes é justamente a aproximação que o Brasil tem com a Nigéria, embora a língua seja uma barreira, né? Que a gente não fala inglês e eles não falam português, mas a nossa proximidade cultural é muito maior com a Nigéria, né? Então eu acho que esse filme ele é muito equivocado em muitos aspectos, então, embora eu ache bom cinematograficamente, fotografia e tal, mas eu acho ele ele quer problematizar algumas questões, ele é um problema, assim, né? Eu acabo problematizando mais o filme do que eu acho que ele um certo equívoco, né, em muitos aspectos. Então eu joguei, agora eu gostaria que a Carolina entrasse falando para complementar algumas coisas dessa problematização. A Ana levantou a mão. Isso. Depois da Carolina, a Ana fala. Tá bom. Eu vou Carolina, falar muito rápido, porque eu já falei bastante no início, né? E aí eu queria também ouvir as pessoas. Acho que um pouco dessa nossa ideia, né, Lilia, de trazer o Back to Home junto com medida provisória, para a gente entender essa dinâmica entre África e Brasil numa perspectiva muito ampla, né? O Medida Provisória, ele é um filme que ele deriva, na verdade, de um roteiro de teatro que o Lázaro Ramos foi diretor lá em 2011,
Bom, eu assisti em 2011, o nome era Namíbia Não. E já naquela época eu achei muito péssimo, né? Assim, achei muito ruim. Péssimo no sentido de muito empobrecedor dessa nossa relação com o continente africano, né? Eu sempre falo, assim, a gente tem tanta coisa para aprender sobre a África, né? E eu, enquanto professor, eu olho para tudo como uma ferramenta pedagógica. Então, eu olho para esse filme como para Medida Provisória, da mesma forma como eu olhei para o Namíbia Não, a peça, como uma ferramenta pedagógica. E o que a gente está aprendendo exatamente com essa ferramenta, né? Essa é a minha pergunta principal, tá? E aí, isso daqui serviu para eu aprender o quê, exatamente? No meu caso, e no caso das pessoas que pesquisam o continente africano, que estão inteiradas nessa discussão, não serve para a gente falar sobre África de maneira alguma, né? Até porque, bom, por que a gente não fez um filme Medida Provisória sobre o retorno dos imigrantes que foram vindos da Europa de volta para a Europa, né? E será que seria recebido dessa maneira, né? Com essa pegada de, nossa, é o pior lugar e essa coisa assim, quase confanista, né? Enfim, eu acho bastante uma discussão muito delicada e que o filme ele não colabora para nesse sentido da gente entender a África como um local de possibilidades reais, né? Eu brinquei ano passado, não sei se o filme saiu ano passado ou 2022, agora eu já não lembro. Mas eu brinquei na época do lançamento do filme, que foi mais ou menos a mesma época que a candidata agora à presidência dos Estados Unidos, mas era na época só vice-presidente, a Kamala Harris, ela estava indo para o continente africano numa missão, ela foi visitar 3 países, ela foi para Gana, para a Zâmbia e para a Tanzânia, países muito estratégicos para os Estados Unidos de aproximação comercial, né? E aí eu falei, olha, gente, a gente está falando Namíbia não, a gente está falando África não, a gente está falando medida provisória, não sei o quê, mas os Estados Unidos, que é o tio Sam, né, os Estados Unidos, que é o maior poder econômico e militar do mundo, está de olho em África. Assim, tem alguma coisa ali, né, que eles estão prestando atenção, eles não estão de brincadeira, né, na geopolítica, e a Kamala foi lá passar férias, né? Ela fez uma viagem política, estratégica, pensada, desenhada, com objetivos comerciais e militares muito claros, né? Então, para mim, enquanto professora, esse é um filme que não serve para eu passar numa sala de aula, para eu fomentar uma discussão. Esse é um filme que não me leva a pensar essa relação entre Brasil e África. É um filme que me leva a pensar o que o Brasil, como o Brasil se vê, né? E o que o Brasil pensa sobre si. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Tem várias falas no decorrer do filme que a gente identifica com muita proximidade, né? De coisas que a gente ouve na rua, de coisas que a gente vê as pessoas falando, de falas contundentes, até que saem de legisladores, etc., pessoas que estão no poder, e que a gente pensa assim, nossa, isso serve, na verdade, de um alerta para o próprio Brasil, vamos dizer assim. Se a gente se olhar no espelho, que país é esse? Será que a gente consegue se imaginar sem as pessoas pretas, de fato? Será que isso é um universo distópico tão distante? Essa coisa que a Fernanda falou dos lugares onde foram filmados, né? É óbvio que ali a gente está falando da pequena África. Eu acho também que o Lázaro ele quis propor um futuro distópico para ele poder, né, conquistar ali os patrocinadores, enfim, a galera que ele precisava mobilizar financeiramente. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou muito claro que aquilo ali é um filme passado na pequena África, que é uma região muito sensível da cidade do Rio de Janeiro, né? Sensível historicamente, é o maior porto de entrada de todas as Américas, né? De pessoas escravizadas, que durante 50 anos bombou de gente, 1,5 milhão de pessoas entraram por ali acorrentadas. Um monte morreu e ficou enterrado no que hoje é o Instituto dos Pretos Novos, enterrado não, foram depositados, tiveram seus corpos jogados nesse espaço, é, e que depois esse espaço foi soterrado, foi encoberto e cimentado com pedra e etc. para receber a Imperatriz Leopoldina no Brasil. Enfim, essa história ela só voltou à tona agora em 2011. Né? Isso diz muito sobre a nossa história, o quanto que a gente silencia esse período da escravização, o quanto que a gente cobre, o quanto que a gente encobre a nossa história e o quanto que a gente precisa mexer nessa ferida, porque essa é uma ferida ainda no Brasil, né? E que a gente precisa dialogar, porque a gente falando sobre população negra no Brasil, a gente não está falando só sobre 56% da população. A gente está falando de como todo o Brasil vai funcionar melhor para todos, como que todo o país vai se desenvolver melhor. Eu acho que essa é uma discussão que o filme traz ali
talvez no seu pano de fundo, né? É, mas agora eu queria ouvi-los, enfim, para a gente poder continuar essa conversa, para não ser um monólogo. Obrigada, Carolina. Muito obrigada por, enfim, trazer esse tanto de informação. Ah, voltou. A Fê estava comentando, né, dessa coisa do caso do Valongo também, né, que você comentou que é uma coisa. E agora toda obra do IFAM, eles obrigam a ter um arqueólogo, né, para contar essa história, né? Teve uma sessão lá no CDDH que eu também ouvi o pessoal dizer que a igreja luterana aqui, ela é feita em cima de um cemitério de negros. Então, olha como que são uma história sobreposta à outra, né? Literalmente, né? Então, tem uma coisa bem. Então, eu vou passar agora para o pessoal que se inscreveu. A primeira foi a Ana, depois a Margot ou o Dr. Luiz, eu não sei qual dos dois. Quem mais quer se inscrever para eu poder colocar aqui Aqui, na. acho que foi Ana Meu Maria, pai, eu não vi a ordem, mas se foi o a Ana Luiz ou Maria. Margot. Vamos colocar Margot, depois o Dr. Luiz, depois meu pai, depois o Áquila. Beleza? Então, pode falar, Ana Maria. Olha só, primeiro eu queria falar uma coisa assim, que eu acho que quando a gente vê um filme, cada um vê um filme, né? Eu acho que o diretor tem uma ideia, ele vai e faz o filme, ele pode até falar coisas sobre o filme e tal, mas cada um que vê com a sua sensibilidade, né? Isso eu acho muito importante da gente pensar, inclusive quando for usar o filme como ferramenta didática, né? Eu também fui professora há muitos anos e usei muitos filmes no meu trabalho também. Eu sei que isso é uma coisa complicada. Então, nesse sentido, eu queria falar que assim, eu vi outro filme diferente das pessoas das duas que falaram até agora, completamente. Na internet. Oi? A internet travou. Ela caiu? Ana? Será que travou para todo mundo? É, eu acho que foi a Acho que é internet ela que dela. caiu. Então, Margot, quando ela Quando voltar, ela voltar, termina. ela termina. Então, vai a Margot, depois Dr. Luiz, depois Nelson, professor Nelson, depois Áquila, depois Zé. Pode falar, Margot. Ah, tá no mudo. Pronto. A Foi Ana voltou. a Ah, minha então internet pode que caiu. terminar, Ana. Então, eu estava falando que cada um vê um filme, né? Que eu gostei muito do primeiro, porque eu sou filha de santo, a minha mãe de santo eu sou filha de santo, né? Minha mãe de santo ela foi feita no Benin. Ela tem uma história com o Benin, que é ali na mesma área, né? Então, muitos escravos que vieram para o Brasil, muitos negros que vieram escravizados, né? Para o Brasil vieram daquela área, né? E é muito semelhante, é muito parecido. Eu nunca fui à África, mas eu me lembro das coisas que a gente conversava, que a gente via, dos livros que ela escreveu, que tinham esses aspectos, né? A gente cultua mais ou menos os mesmos orixás, né? Apesar de ser totalmente diferente. Isso é uma coisa interessante que ela sempre ensinou para a gente também, que o candomblé que se faz aqui no Brasil é o candomblé diferente, é o candomblé do Brasil. Ele tem características daqui, dali, vai, né? Mas cada culto, né, que é feito em cada lugar, ele tem os aspectos, ele absorve a cultura daquele lugar, né? Apesar da minha mãe de santo ser muito rígida, ela era, porque ela já morreu, muito rígida, muito séria, era uma coisa muito interessante o trabalho da nossa casa. Agora, sobre o filme do Beleza. Lázaro, eu achei bárbaro, achei muito legal. Ele fala a perspectiva negra, né, da questão racial aqui no Brasil. Achei bem interessante a ideia, a utopia dele, né, a ideia dos negros serem mandados de volta. Eu não achei, eu não senti nada disso que vocês falaram aí, que as duas pessoas anteriores falaram, da África como coisa ruim. Eu achei que o problema, o que ele estava trazendo era a angústia dos negros que vivem aqui de serem obrigados a sair da onde eles estão. Inclusive, eu achei muito semelhante à questão Ana, que...
Posso te inscrever de novo? Que são 3 minutos para cada um, mas já estamos no quinto. Pode Mas ser? é Para porque eu todo acho mundo que poder se ouvir? interrompeu. Não foi porque interrompeu a minha fala? Não, não. Eu estou contando o minuto de todo mundo mesmo. Ah, Então, vou te desculpa. inscrever de novo, tá bom? Aí, então, agora é a Margot, depois Dr. Luiz, depois Professor Nelson, Áquila, Zé Roberto e Ana de novo. Pode falar, Oi, Margot. gente. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite para quem não me conhece, eu sou Margot Ramalhete, estou aqui de Volta Redonda, né, Vale do Café, e aí gosto sempre de lembrar que pelo Cais do Valongo passaram 1,5 milhão de escravizados, mas que o crime de escravidão, na verdade, aconteceu aqui na nossa região, né? Porque durante 10 anos, 80% do PIB do Brasil saiu daqui da região do Vale do Café. Então, saiu do couro de quem? Né? Essa é a verdade. Então, eu gosto sempre de pontuar essa questão. A história do Cais do Valongo ficou todo esse tempo enterrada, e a história do período de escravização do Vale do Café, ela ainda continua enterrada, porque 12 anos de solidão tivemos aqui, de escravidão tivemos aqui à vontade. Então, a gente precisa ter sempre esse olhar para o Vale do Café. Em relação ao Back to Home, né, e ao filme, né, aos dois filmes, o que eu gostaria de pontuar é que eu estou no Back to Home desde o início com a Carol e o Ajoemi, eu venho nessa caminhada, e eu acho que eu só saio dessa caminhada depois que eu chegar lá na África, né? E entendo que essa questão do filme mostrar uma realidade diferente do que a gente vê sobre a África, ela, na verdade, ela sempre foi um plano, né? Porque é um plano de Estado que a gente não veja a África com os recursos que ela tem. Porque se a gente alcançasse o continente, a gente não ia ver somente as riquezas, mas principalmente a história, né? Então, eu acho que então sempre foi um plano de Estado essa barreira construída entre Brasil e África. Há muito tempo já nesse assunto eu converso sempre com a Carol que eu tinha muito receio que a gente cometesse o mesmo erro que o colonizador, porque a proposta nunca foi pegar o povo preto daqui e levar para lá como medida provisória. É que se crie pontes entre Brasil e África, que a gente possa ir voltar e conhecer a nossa história e não só história, né? É cultura, são negócios, são muitas coisas que a gente tem entre Brasil e África que a gente precisa fortalecer. É, e eu sempre tive muito receio que a gente partisse por um caminho que fosse somente o turismo religioso. Porque eu, por exemplo, a minha proposta em relação ao continente não é essa, nunca foi. Eu quero voltar sim, mas eu quero conhecer a minha terra. Eu sei exatamente de onde eu vim, eu venho de Abiocutá, minha família vem de Abiocutá. Nas oralituras da minha avó paterna, ela contava sobre Abiocutá, então eu quero voltar para casa. Na visita do rei, na última visita dele, eu fiz um post e eu falei: eu volto no Brasil há 400 anos e eu não quero mais voltar aqui. Eu quero ir, partir e voltar no continente mãe. Então, é por isso que eu estou no projeto, por isso que eu olho com muito carinho essas construções que a gente vem fazendo. É isso. Obrigada, Margot. Valeu. Brigadão. Então, agora, Dr. Luiz. Bom, são sentimentos variados, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que chamar a atenção é que nós, principalmente, todos em geral, mas eu senti isso só agora, quase que depois de velho, mas quando somos crianças, entre 1, 2, 3, talvez até 5 anos, nós sofremos uma lavagem cerebral que marca muito as nossas reações no futuro e
Isso aí marcou também o meu comportamento e duas coisas que eu aprendi da minha mãe. Uma delas foi respeitar a todos, indiferente de quem seja, mas sempre respeitar outras pessoas. Mas eu lembro que quando eu era criança, digamos, década de 30, né, começo da década de 40, o modo como os negros eram tratados no Brasil era diferente. E a segunda coisa que eu gostaria de falar, tem um livro que eu recomendo que todos leiam, era de um embaixador, e ele depois foi da Academia Brasileira de Letras, chamado Alberto da Costa e Silva. Ele foi embaixador no Benin e em vários outros países da África e escreveu um livro chamado A Enxada e a Lança, que é sobre a África antes dos europeus entrarem lá e interferirem com os costumes e a civilização africana. Bom, é um livro muito interessante. E, finalmente, para terminar, eu conheci também um médico, ele era médico, que dizia que o grande erro da princesa Isabel foi não pegar todos os pretos depois da abolição e levar tudo de volta para a África. Evidentemente, era impossível, era inadequado, mas, como nós vimos no filme, não é? Isso não é possível, mas mostra um tipo de raciocínio que havia há 50 anos atrás aqui no Brasil. Não é tanto Beleza, tempo, não. 50 anos atrás. beleza. Obrigada, doutor Luiz. Ah, Carolina, se você quiser comentar alguma coisa, porque a Fernanda aqui falou que você talvez quisesse comentar alguma coisa também, é só você sinalizar, Porque beleza? o Luiz citou o embaixador da Alberta Costa e Silva, e você cita ele no filme, você era muito próxima dele, né? Então, se você quiser falar alguma coisa sobre ele, só eu comentei aqui com a Lília, deixei em aberto. não, eu estive pessoalmente com ele algumas vezes, né? Mas nunca fui íntimo do Alberto da Costa e Silva. Bom, foi Mas isso que... o livro dele é muito bom e ele tem outros livros, alguns de poesias e coisas assim, que são também interessantes. Tá bom. Carolina, obrigada, doutor Luiz. Carolina, se quiser falar, depois da Carolina é o professor Nelson, o Átila, o Zé Roberto, eu incluí de novo a Ana Maria, mas é o André também. Sim, o André Eu vou pediu. só fazer um comentário breve, assim, né? Bom, primeiro a indicação do embaixador Alberto da Costa e Silva, todos os livros deles são maravilhosos. Tem um simples, assim, bem mais simples, que A Enxada e a Lança é um camalhaço, né? Assim, é para quem tem bastante fôlego de leitura e tempo também. Mas tem um bastante simples, que é A África Explicada para Meus Filhos. É um livro super acessível que ele escreveu para os netos dele, né? O embaixador era uma pessoa próxima da gente, uma das pessoas com quem a gente trocava, e ele fez questão de receber esse rei que a gente assistiu no Back to Home, o Oni de Fé, em 2018, na Academia Brasileira de Letras, entregou um medalhão de honra para ele, que foi uma cerimônia belíssima. Se você jogar no YouTube, Rei da Nigéria, Rei Oni de Fé na ABL, vocês conseguem ver a cerimônia toda. Né? O embaixador ele testemunhou a independência da Nigéria. Ele estava lá, ele foi enviado para ver em 1960 a Nigéria se tornar independente. Mas eu só queria fazer um breve comentário em relação a essa questão que o Dr. Luiz mencionou, de um médico conhecido dele de 50 anos, né, falando sobre essa questão de devolução da população negra. Na verdade, isso foi uma das temáticas de discussão lá em 1888, né? E não à toa, a lei do medida provisória aqui do filme, o número dela era 1888.
né? Se vocês observarem, o número da medida provisória no filme era 1888. Lá no ano 1888, ou cerca ali, né, ao entorno dessa data, existia uma discussão muito forte do que se faria com essa população, né? Porque foi planejado. Não tem mais jeito da gente andar para trás, não tem mais jeito da gente continuar com a escravização. O Brasil já era o último país a fazer a lei de abolição. O que a gente faz com essa população? E houve um plano eugênico também. A gente estava ali no bojo da discussão da eugenia, da pureza da raça, da limpeza, né? De todo aquele caos que vai, né, desembocar lá na Segunda Guerra Mundial com Hitler eliminando os judeus, mas que começa com o que a gente faz com as pessoas negras no Brasil. E o plano era muito claro, tanto que a Margot está aqui, ela pode depois falar, comentar de novo um pouquinho. A gente tinha um plano que era, bom, a gente dá a abolição, mas essa abolição ela não vem acompanhada de nenhuma política de apoio social, de reparação, de inserção dessa população que estava alijada de todos os seus direitos dentro da sociedade. Então, o plano era literalmente, vamos deixá-los definhar, né? No lugar, no período de industrialização do Brasil, a gente faz o quê? A gente traz imigrantes brancos para dentro desse território. E aí a gente vai fazer um processo de embranquecimento. Isso não é a Carolina falando, isso é uma lei que saiu, né, que foi votada no Congresso brasileiro daquela época e que foi promulgada de vamos trazer os imigrantes europeus com todos os tipos de cota possíveis, né? Ou seja, com assistência à terra, com direito à terra, com direito à ferramenta, com direito a qualquer coisa que eles precisem para se desenvolver, enquanto essa população negra ela vai ficar relegada à própria sorte. Vamos ver o que acontece com eles, né? Tanto que a Conceição Evaristo ela tem uma ótima frase que resume isso, né? Ela fala: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer, não é? Então isso é uma discussão que existia já lá no século XIX. Mas eu vou deixar as pessoas falarem, gente, porque o professor é um negócio terrível. Sai falando, desembestado. Deixa eu parar aqui. Eu quero ouvir. Obrigada, obrigada. Então agora o professor Nelson, depois Áquila, depois o Zé Roberto, depois a Ana, depois o André, depois a Fernanda. Boa noite a todos. A Carolina me fez lembrar a respeito de interesses de países para a África. O Brasil teve um conjunto de interesses para os países de língua portuguesa, no regime militar, para vender equipamentos militares. Que esses países de língua portuguesa estavam em guerrilha. Aqueles que estavam mais calmos, né, ainda tinham guerrilhas. E o negócio era vender equipamento, que a indústria bélica brasileira estava em um crescimento muito grande. Então, quer dizer, a única versão, ou a única preocupação do Brasil para a África ainda foi uma preocupação para lidar com o capeta, né? Vender armas, vai vender para a mãe, né? Então, é muito complicado, realmente, né? Nós somos ignorantes com relação à África, né? Por exemplo, eu fui surpreendido pelo Milton Guran, que escreveu um livro, Ajuda, com um G, e ele relata a volta, o retorno de escravos, logo depois da revolta de Malé, em Salvador, em 1835. A maioria desses revoltosos, desses rebeldes, eram muçulmanos, extremamente cultos, falavam no mínimo 3 idiomas. Já pensou o que é isso? Escravo falar 3 idiomas, mais que o senhor dele, mais que o patrão, que só falava mal o português. Interessante isso, né? Falavam a língua da sua origem tribal, o português e o árabe. Todo muçulmano tem que falar o árabe para ler o Alcorão, que está em árabe, né? Principalmente, né? Bom, muitos desses que voltaram para a África foram para a Nigéria e para Benin. Em Benin foi um grupo tão influente que, quando chegou lá, conseguiu fazer a cabeça da população nativa de Benin e a língua portuguesa passou a ser ensinada em escolas. Aí que o regime francês, que era senhor da colônia Benin, reage e fecha todas as escolas quando tinham o ensino do português.
Houve até um pequeno rei, um príncipe, em Benin, que era brasileiro, que tinha nascido no Brasil. Então, essa descoberta do Milton Guran é extraordinária, essa pesquisa. Outros brasileiros, vamos dizer, foram para a Nigéria também. Então, é interessante verificar a presença muçulmana no africano, né? E uma parcela, uma das causas dessa revolta em Salvador era pela exigência e o rigor do catolicismo, junto com a escravidão, é claro, né? E junto com a opressão. Então, esses três elementos foram a causa da revolta de Malê, que foi a revolta mais impactante ocorrida dentro do território brasileiro, né, com relação à escravidão, né? Então, é isso que eu vejo, né, como, vamos dizer assim, de impactante. Quer dizer, sem conhecer a África, essas pequenas informações me trouxeram uma mudança de visão relativa à África, né? Eu tenho realmente esse interesse de conhecer a África, primeiramente pela língua portuguesa, porque é a única língua que eu sei falar. Tenho muito orgulho da língua portuguesa. Eu acho que é a língua mais civilizada do mundo, mais importante do mundo. O resto é dialeto, é grunhido de bárbaros, né? Obrigado. Valeu, obrigada, pai. Valeu. Então agora é o Átila. Pode falar, Átila. Eu gostei muito de ver os dois filmes. Eu achei Back to Home dá informações interessantes, não é? Como documentário, porque ele é um documentário calmo, né? Ele é um documentário feito com o tempo do espectador. Então, o espectador tem tempo de formar seu próprio documentário e de ah, o que seria de selecionar elementos que interessam a ele, além de um tema geral, né? Por exemplo, é interessantíssimo nesse documentário a indumentária, né? Aquele chapéu que é meio um gorro, ao mesmo tempo é uma coroa, né? A coisa que ele tem em cima, que ele faz ele ficar maior e mais vertical, né? O comportamento dele, ele quase não tem expressão facial, né? Então, ele é uma criatura símbolo, né? O indivíduo não está muito presente ali. A gente sente que ele simboliza uma ideia, um poder, um, uma autoridade, uma cultura, né? Achei muito interessante. E isso tudo só é percebível pela maneira delicada que vocês levam ao documentário, né? Que não força, que não te põe o documentário pela goela abaixo. Então, eu fiquei muito contente e eu acho que ele tem uma função didática, tem uma função estética também, a maneira que a música entra, as danças. Então, é muito, muito rico. São 14 minutos de muita informação objetiva e subjetiva. Então, eu gostei muito. Agora, eu acho também que documentário tem um uso muito diferente de um filme ficcional, porque Back to Home é francamente documentário e o outro é francamente uma distopia, né? E distopia não é documento. Então, a África que está na distopia é a África, é a sensação da obrigação de sair de onde você está, que eles já tinham vivido quando eles saíram da África para cá. Da África, aqui não se tem muita informação. Então, eu acho que ali no momento, a África representa o desterro. Quer dizer, diferente da África que vocês, né, no filme da Carolina, né, e vocês duas veem a África real, não é? Que vocês estão procurando a África real, cada vez procurando mais a África. E o medida provisória mostra uma África simbólica do desterro. E eu gostei muito do filme. É um filme tenso, bonito. Os atores são magníficos. Essa cidade que eles fazem de recortes do Rio de Janeiro, né? Principalmente do centro da região do Valongo, é
muito bem feita. Quer dizer, eu não conseguia muitas vezes, eu que sou carioca, né? Eu não conseguia me localizar muitas vezes, de tal maneira que eu entro numa montanha, quando entra o VLT, né, no meio daquela coisa toda, aquela coisa limpa do VLT, que é um choque também, né? Então, eu acho que o Lázaro Ramos está de parabéns. A música é fantástica, eu adoro Elza Soares. Foi muito lindo. Eu acho que os dois são grandes momentos, cada um com seu jeitão e cada um com sua função. Muito bom. Obrigada, Áquila. Que legal. Agora, então, é o Zé Roberto. Oi, eu na minha carreira profissional tive a sorte de viajar muito. Eu trabalhei em comércio internacional para uma estatal que é a subsidiária da Petrobras, a Interbras, e eu conheço cento e tantos países. E da África, uns 7 ou 8 países, mas tão distintos quanto da Líbia à África do Sul, do Quênia à Libéria, e a Nigéria também, Gana. A Libéria é um símbolo dessa história toda, porque a capital da Libéria, Monrovia, tem esse nome em homenagem ao James Monroe, que foi o presidente americano que inverteu as coisas, que disse América para os americanos. Então, ele comprou um pedaço de África para fazer um país e facilitar a ida de retornados escravos americanos para a África. E nessa experiência resultou um país completamente torto, porque os retornados americanos eram mais educados, mais instruídos nos padrões ocidentais do que os africanos que eles encontraram lá, e eles, de alguma maneira, eles colonizaram esses africanos, né? A questão de igrejas cristãs, por exemplo, tem assim uma proliferação de dezenas de denominações evangélicas, tipicamente dos Estados Unidos, e que entraram em choque com a cultura tradicional e colidiu mesmo. Foi uma coisa complicada e continua sendo um país muito complicado. Eu tive também no Malawi, que é um paísinho no interior exprimido lá, com Moçambique, África do Sul, Rodésia, que não é mais Rodésia, como é que chama? Eu esqueço os nomes. Zimbábue, né? Zimbábue. O Malawi também era assim, mas no Malawi era uma espécie de avenida das igrejas, uma ao lado da outra, cada uma com uma denominação diferente, todo mundo lá de terno, absolutamente não africano, né? E em colisão com a cultura local, né? Eu acho que, do nosso ponto de vista como brasileiro, cada um de nós tem uma história e um passado que não vai muito longe, porque a gente não consegue regressar no nosso passado tanto tempo. Então, os negros que estão no Brasil, eles estão há muito tempo desconectados dessa realidade africana. Não falam mais a língua, não falam nada. Eu acho que nós tínhamos que começar pelo começo. Não é só o inglês que se fala nos países que foram colonizados pelos ingleses, mas eu acho que nós tínhamos que estudar Iorubá, né? Porque essa língua na realidade, o que o documentário trata ali é da relação do Brasil com o mundo Iorubá, né? O mundo Iorubá lá e cá, né? Que não tem nada a ver com o norte da África, que é totalmente árabe, e o sul que tem outras culturas, Zulu, etc., que tem outra cultura. Bom, já falei demais, por enquanto chega. E aí eu vejo o seguinte, nós estamos caminhando de uma forma para o progresso, porque esse cara aqui do meu lado, o meu neto, tá? Ele tem uma ascendência africana cujos traços a gente não consegue nem identificar, porque a família da mãe dele, da avó, do avô, do lado dele, não tem essas informações. Eles estão perdidos num outro planeta chamado Brasil, né? E adoro todos eles e são brasileiros como nós aqui. Eu sou até menos brasileiro que eles, eu acho. Beleza, Lili, Zé, podemos obrigada. falar rapidinho ou escrevo ali e falo depois com o que a gente faz? Então, como vocês usaram a mãozinha e eu não tinha visto antes, pode falar. Aí depois é o André, depois é a Fernanda, depois é a Ana. Tá, gostei muito do documentário, faço das palavras do Áquila as minhas nesse sentido.
do filme do Lázaro, teve muitas coisas que eu gostei muito. No começo, umas coisas assim que eu ficava, tá, meio difícil de acreditar, assim, mas beleza, foi. E isso me lembrou aqui uma provocação, que é uma coisa que eu faço já constantemente, de maneira quase inconsciente, que eu queria trazer um pouco aqui também, que a gente precisa pensar que o racismo não é só daquela maneira completamente extrema que tem no filme, mas sim que é uma coisa que todo mundo foi criado já dentro dessa estrutura racista. Então, por exemplo, a gente, pelo que a Carolina disse, a gente está no país que tem o segundo país com a maior população negra, isso? Então, queria perguntar quantas pessoas pretas frequentam aqui o Cineclube? Quantas pessoas pretas têm nas vidas, nos círculos próximos e tudo das pessoas que estão aqui, em que papéis também? Que não adianta ser que nem a mulher ali no filme que falou, não, eu tive muitas empregadas pretas. E trazer isso desse racismo estrutural, eu queria trazer um pouco dentro da linguagem também, como isso vem, que é uma coisa que o filme aborda, né? Ele fala essa questão dos melaninados, eu não sei o quê. E a gente perceber que muitas vezes as maneiras como a gente fala e tudo, nem coisas assim diretas, mas coisas que estão ali no nosso cotidiano, se a gente for parar e estudar tudo, é tudo incrivelmente racista mesmo. Chega, só 3 minutos. Já gastamos mais. Vamos, pode passar, eu acho que era isso. Beleza, obrigada, Tico. Então agora é a Ana Maria, o André, a Fernanda e depois a Marta. Quem quiser se inscrever de novo, só levantar a mão. Tem algumas Eu pessoas que já achei, falaram. Agora pode falar, Ana, eu achei obrigada. ótima essa história do melaninados também. Eu achei muita graça nisso, a maneira como ele colocou isso no filme, né? E esse negócio do Guran, que alguém falou aí do filme do Guran, eu achei que tem tudo a ver também, que é uma outra perspectiva, né? Da volta de. E alguém também falou da Libéria, né? Que é a ideia de voltar para tomar conta, sim, ter um papel de colonizador, que é isso que foi, como é que se chama? Foi como a África foi utilizada, né? Pelos países ocidentais o tempo todo, né? Isso é uma coisa que fica muito clara, né? Na história, né? Não no filme, mas na história. Eu acho que o medida provisória, inclusive, eu não vi a África ali, eu vi ali o drama dos negros brasileiros sendo tirados daqui por algum motivo, e eu me lembrei da questão dos palestinos, que isso se repete na história, né? Um povo dominador, um povo que chega num lugar e quer tomar a terra e vai desapropriar, vai dizer que ele tem mais direito por isso ou por aquilo. Então, mesma coisa que estão fazendo com os palestinos, guardada de devidas proporções, né? É a ideia de tirar, então, tira todos os negros daqui e tal. Eu achei que é uma coisa simbólica, sabe? Eu não vi ali como algumas pessoas falaram aí no início, como eu disse, que cada um vê um filme, né? Porque a gente vê ali uma coisa, né? De acordo com a nossa sensibilidade, não é exatamente aquilo que o diretor quis dizer, e tarará. Então, é isso que eu achei bem interessante, que a gente pode fazer um paralelo com as outras, como é que se diz? As outras expressões de imperialismo ou de dominação que estão acontecendo hoje em dia, né? Que aparece nesse filme, e a questão da África, que é a nossa identidade, né? Que é a nossa. Mesmo a gente não sendo negro, nós fomos colonizados, nós fomos criados dentro de uma cultura que a cultura negra está muito presente, né? Eu fui levada para o candomblé assim, não foi uma coisa pensada, né? Foi uma coisa de sensibilidade mesmo, que me aconteceu, que me pegou pelo pé, né? Digamos assim, não pela cabeça, né? Então, acho que isso tem a ver com todos nós. A nossa cultura é muito mista, né? Muito misturada. O filme do Lázaro também acho que ajuda a gente a pensar nessa questão. Tem preto, tem branco, mas tem toda a mistura do Brasil, né? Também. Que é diferente dos Estados Unidos, né? Que eles separam mesmo, né? Agora cada vez menos, mas conseguem separar cada vez menos, mas que isso está dentro da. É uma questão interessante a discussão das culturas, né?
Era isso. Beleza, obrigada, Ana. Então agora é o André, depois a Fernanda, depois a Marta. Doutor Luiz está levantando a mão de novo. Quem quiser se inscrever, Áquila também Hoje se inscreveu e a também. Margot também. Então tá bom. Pode falar, André. Ou então, estão me escutando bem? Sim, Sim. Mas assim, o que eu achei interessante os dois filmes, é a questão dos retornados, né? Os retornados, no século XIX já houve esse movimento, né? Como acho que o professor Nelson falou, que muitos deles, dos ex-escravos ou pessoas ligadas ao negócio, né, do tráfico, voltaram para para a África, né, principalmente o litoral do Benin, da Nigéria, e voltaram para lá e refizeram suas vidas, né? Mas eu até faço até um link com tipo, a experiência pessoal de cada um, né? Por exemplo, uma pessoa que nasce numa cidade, passa um tempo fora e depois ela pensa em voltar para sua cidade natal. Depois de que passou muito tempo, a cidade não é a mesma, nem você é o mesmo, né? Então, assim, a questão muito complexa que é que o filme, assim, o mote do filme é mais ou menos tentar resolver uma questão que é muito complexa através de uma solução simples, né, ou simplória, né? Manda todo mundo de volta para lá. Você não quer, não está satisfeito, então volta para lá. Só que a questão é muito mais complexa, né? Eu acho que ainda é uma ferida aberta que ainda não foi resolvida no Brasil, né? A nossa situação social, a violência, a pobreza, tudo isso demonstra que essa é uma questão que ainda não foi resolvida, né? Ainda está latente, né? Ou seja, é o passado, presente e futuro ainda encontra-se ao mesmo tempo nesse instante aqui que a gente está conversando aqui, né? É uma situação que a gente, como sociedade, ainda não resolveu, né? Eu acho que nesse momento, assim, a parte de você voltar para a África, eu acho que nesse instante, assim, pelo menos para mim, na minha visão, eu acho que é um movimento mais de autoconhecimento, né? De buscar conexões com suas raízes, né? Com quem você é na sua essência, né? Porque, sei lá, de repente a gente atualmente no Brasil passa por um momento de crise de identidade, né? De saber pô, quem nós somos, para onde vamos, uma falta total sei lá, de utopias, né? O filme é uma distopia, mas ultimamente a gente perdeu as utopias, né? Então, assim, o que é que a gente pode... Eu acho que o movimento de voltar para a África, eu acho que tem sentido nessa busca de autoconhecimento. Isso aí. beleza, obrigada, André. O André mandou uma imagem que a Fernanda falou que daria um debate, só essa imagem daria um debate incrível, né? Mas Orelocum. a gente pode te inscrever de novo, André, para você comentar, Tá bom, beleza? eu explico. Então tá, Fernanda, Essas a estátuas gente. essas imagens foram encontradas por, acho que, colonizadores britânicos no final do século XIX. Agora, eram estátuas de 1100, datavam do século XII, XI, que eram da civilização iorubá, né? Foram feitas por artesãos daquela região lá, né? São a linhagem real lá, tal, entendeu? O que me chamou a atenção realmente como o Rei de Fé parece fisicamente com aquelas estátuas. Se vocês perceberem, vocês vão ver que os traços são bem parecidos, né? Assim, a face, né? Os traços da face, assim, são bem parecidos. O rosto meio redondo, as feições serenas, né? É, obrigada, André. Então, Valeu. vou colocar umas imagens que a Fernanda também queria É, compartilhar com vocês, e ela queria comentar alguma coisa que vocês falaram também. eu estou anotando várias coisas e eu vou tentar ser sucinta, Pode falar. porque são muitas. Primeiro eu quero agradecer a todos que estão contribuindo com esse debate, porque está muito rico, assim, estão vindo muitas questões. Eu quero agradecer primeiro, assim, muito, porque está sendo muito enriquecedor. E eu tinha pedido para a Lília selecionar 3 imagens de África
especificamente da cidade de Zanzibar, na Tanzânia, que a Carolina conhece bem, e ela está compartilhando aí, porque essas são imagens. Porque a Carolina, antes, né, do debate, fazendo a introdução, ela falou sobre turismo. Por que que a gente não pensa em turismo, né? Ah, eu aqui no Brasil, estou aqui em Petrópolis, eu quero fazer uma viagem internacional. Ah, vou para Paris, vou para Londres, vou para Nova York, por que eu não vou para Zanzibar? Olha esse lugar, né? E assim, é um lugar que a Carolina já me falou que é um lugar belíssimo, é um lugar seguro, é um lugar maravilhoso, e a gente nem cogita, né? Uma imagem dessa não é uma imagem que a gente pensa sobre a África. Quando a gente pensa sobre a África, automaticamente a gente pensa em miséria, pobreza, violência. A gente não pensa nesse lugar agradável, né? Nesse mar maravilhoso, num lugar com uma estrutura que a Tanzânia tem. A gente não cogita a possibilidade de ir, nem para passear, nem para curtir. E quando a gente pensa, né? A gente pensa, assim, a gente está falando sobre conhecer, reconhecer identidade, mas também é um lugar para usufruir, para curtir, para e aí tem a ver com relações comerciais, né? Assim, Petrópolis é uma cidade turística. A gente não pensa em África como turismo. Isso assim me espanta muito quando eu vejo imagens como essa, né? É, eu queria botar essas imagens como uma provocação mesmo, né? Por que que a gente vai para o Caribe e não vai para a Tanzânia, né? Por exemplo. Mas teria muitas outras imagens. É, o Tico perguntou quantas pessoas negras tem aqui, né, nesse cineclube e quantas pessoas negras tem no nosso convívio, né? Quando a gente começa a contar as pessoas negras nos nossos espaços, a gente nunca mais volta ao que era antes, assim, vira uma coisa que você nunca mais consegue voltar ao ponto anterior, né? Assim, e aí a Ana falou sobre a mistura do Brasil. A mistura, a miscigenação do Brasil é linda. E aqui a gente não teve apartheid porque não precisou. O mito da democracia racial foi muito mais eficaz, né? O mito criado por Gilberto Freire, que vivíamos numa nação miscigenada, com uma democracia racial, onde éramos todos misturados e iguais. Mentira, né? Havia a teoria do embranquecimento. Eu sou uma descendente de italianos de Petrópolis e ninguém nunca vai querer me expulsar para ir de volta para a Itália. Por quê, né? A Itália não era legal, né? Os imigrantes italianos que vieram muito pobres, mas eles tiveram tudo aqui, né? Eles tiveram subsídio para refazer a vida aqui, né? Tudo que eles não tiveram na Itália, eles tiveram aqui. Ninguém quer me mandar de volta para a Itália. E eu não tenho problemas para entrar em nenhum lugar no Brasil, né? Eu não vou ser seguida pelo segurança, eu não tenho que mostrar a nota fiscal do celular para provar que eu sou a dona do meu celular, eu não roubei o meu celular, né? Todas essas questões. Então, assim, para mim é muito tranquilo. A miscigenação no Brasil é linda, né? É maravilhoso. Para mim é maravilhoso. Eu não tenho o que falar, né? Então, o apartheid fica muito mais evidente quando você separa, mas quando você mistura, né? Você fica um sistema, como eu costumo dizer assim, né? Ele é imperceptível para quem está confortável nessa situação, mas ele é bastante perceptível para quem não está, né? Aqui em Petrópolis eu sempre faço essa provocação, né? Quando eu tomava cerveja, agora eu parei de beber, mas tem bares aqui no centro de Petrópolis que você vai, não tem um negro. Estou falando especificamente ali da área do Capitólio, Chavazana. Quando você anda 1 quilômetro para o outro lado da Rua do Imperador, tem bares que só tem negros. Se isso não é apartheid, isso é o quê? Não precisa de lei, está estabelecido, né? Mas somos misturados, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Não é bem assim, né? O que mais que eu queria falar? Ah, o Back to Home, né? Eu estou envolvida também com a Carolina, a Margot faz parte do Back to Home também. E eu fico sempre, eu falei com a Carolina já, né? Eu coloquei o nome desse filme de Back to Home, O Primeiro Passo, porque eu pensei no roteiro, né? A possibilidade de destrinchar cada parte desse curta e ir abrindo, ampliando, para um dia virar um longa, ou uma série, ou algo maior. Por exemplo, tem uma cena, eu coloquei propositalmente que ela está solta dentro do filme, né? Quando a menina entrega um catálogo do Abdias de Nascimento para o rei, né? Essa cena não tem conexão com a visita em si, né? Não está explicando uma coisa da visita, da agenda, do rei, do encontro. Mas aquilo ali é para abrir, para mostrar quem foi o Abdias na história do Brasil, né? Por que que ele está sendo citado? Qual a importância dele para a história do Brasil? Então é isso. E eu fico desde então
pensando qual é o meu lugar como pessoa branca nesse lugar, né? O Back to Home, ele é um programa que visa fazer um processo de reparação da escravização, né? Essa aproximação com a África e o empoderamento, né? De pessoas negras que vão criar relações comerciais, de turismo e de espaços de poder econômico e tudo mais, né? Visa isso, reduzir essa desigualdade racial, derrubar esse mito da democracia racial, que isso é uma mentira, mas quem é que vai ganhar? Quem é que vai perder? Porque alguém vai perder nessa história. A gente sabe muito bem quem é que vai perder. É quem se incomoda com isso. Quem quer realmente manter o estigma de África como um lugar atrasado, como um lugar que não tem nada. Então assim, quando você abre a possibilidade de alguém ganhar, alguém vai perder, né? E eu fico vendo, por exemplo, no cinema, né? Eu, como cineasta, a maior indústria de cinema do mundo é de Bollywood, na Índia. A segunda maior indústria é da Nigéria. Hollywood só é a terceira. Olha, Você sabia disso? não. Hollywood só é a terceira. Eu gosto dos filmes de Hollywood, eu gosto dos filmes norte-americanos, mas por que que a gente não vê os outros? Por que que não chega aqui? E é uma diversidade enorme quando você começa. A Carolina já citou em palestras, cursos, tudo que eu venho acompanhando ela nesse tempo, né, que eu a conheço, assim, o interesse dos grandes streams, grandes plataformas em trazer filmes africanos para serem distribuídos, né? Tem filmes nigerianos na Netflix. O interesse está crescente. Por quê? Porque é um cinema muito amplo, muito grande, muito rico, muito diversificado mas se você começar a fazer esse movimento de lá para cá e daqui para lá, a gente vai parar de ter intermediário europeu ou norte-americano. Então, quem é que ganha e quem é que perde, né? Essa é uma provocação também, que eu acho que o Back to Home tem esse papel. E eu me sinto na obrigação de fazer essa provocação para os meus brancos, nós brancos, vamos pensar quem é que ganha e quem é que perde com tudo isso. Joguei. Então tá bom. Obrigada, Fernanda. Então agora é a Marta, doutor Luiz, Áquila, Margot. Quem quiser falar, é só levantar a mão. Ou escreve no chat também, se não souber fazer o reaction, né? Pode falar, Marta. Bom, vou tentar falar rapidinho. Sobre o Back to Home, eu não teria muito o que dizer, achei interessante, porque é um primeiro contato, não sabia nem da existência desse movimento, nem das informações que a Carolina trouxe, que, aliás, achei super interessantes e até fiquei com vontade de procurar mais alguma coisa. Mas me ficou uma pergunta. Não tomem isso como provocação xiita, nem patrulha, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Foi só uma curiosidade mesmo. Por que Back to Home e não volta para casa ou não em Urubá, que eu não sei como seria? Essa é a única pergunta que me ficou. O que nos unifica é o inglês? É uma pergunta. Assim, lá fala-se inglês e aqui, teoricamente, se fala também. Aí depois você me responde. E sobre a medida provisória, eu queria falar rapidamente, porque foi a segunda vez que eu vi. E eu não gostei já na primeira vez. Eu realmente tive um incômodo monstruoso com esse filme, que eu não sei nem... quer dizer, eu não sei situar, não. Eu até sei, eu acho que é uma ideia interessante, a ideia da distopia, acho que tem essa coisa, né, de uma medida louca, alucinada e tal, mas achei os personagens muito estereotipados, demais da conta, né? A a branca má, o negro bonzinho, que não é capaz de matar, não que ele tivesse que matar, não estou fazendo essa defesa, mas assim, tudo muito estereotipado. E aquela cena que aquele homem grita naquela janela, gente, eu tive uma vergonha alheia dentro do cinema, que eu queria ir embora. E eu hoje não ia assistir, porque eu achei aquilo horrível. Mas eu falei, não, aí eu não vou poder aproveitar o debate, não vou poder ouvir as pessoas falarem sobre as outras coisas, nem sobre o Back to Home, então eu vou assistir. Mas eu confesso que na hora que ele começou a gritar, aproveitei para tomar banho e jantar, porque eu falei, eu não sou capaz de aguentar essa cena outra vez. Até porque eu acho que ele trabalha mal. Ele trabalha mal. Assim, a única coisa que me agrada nesse filme, assim, quer dizer, além da ideia, da história, tem alguma coisa aí, além das coisas que vocês falaram, que eu nunca tinha parado para pensar, né, que você falou, a única coisa que me agrada é aquele momento, mas a
a arte daquele afro-bunker. Aquilo eu acho, a arte dali eu acho muito bonita. Eu acho aquela construção interessante, uma ideia interessante, utópica, e acho aquela construção bonita. Talvez tenha sido o único momento que me emocionou, mas mesmo assim com as estereotipias todas de novo, né? Assim, eu não gosto desse filme. Até dei o benefício da dúvida hoje, eu falei, quem sabe, hoje assistindo assim, depois de um outro filme, mas eu realmente esse filme me incomoda muito. Beleza, obrigada, Marta. Então, agora, doutor Luiz, Áquila, Margot, 3 minutinhos para cada um. Quem quiser se inscrever, levanta o dedo, que eu estou vendo. Bárbara. Rapidinho, eu só queria lembrar duas colonizações totalmente diferentes. Com o Mayflower, os ingleses, e eles eram intolerantes na Inglaterra, eles foram para a América para ficar lá. Então, eles levaram as famílias e a primeira coisa que eles faziam era uma igreja e uma escola, e, naturalmente, as suas residências, e ficavam na América. Aqui no Brasil, os portugueses vinham para ganhar dinheiro, enriquecer com ouro, com madeira, com o que eles conseguissem aqui. E havia, tanto na época da colônia, como até no começo da independência, uma grande falta de mulheres brancas aqui no Brasil. E foi por isso que gerou a miscigenação que nós temos aqui. E também o isolamento lá nos Estados Unidos. Era isso que eu queria lembrar, mas eu vou já me despedindo e dando boa noite, que daqui a pouco eu tenho que sair. Beleza, obrigada, doutor Luiz. Áquila? Tá no mudo. Eu fui desconectado durante algum tempo, até consegui me reconectar, e foi exatamente na fala do Zé, que estava ótima, cara. Num momento assim, de maior suspense da fala do Zé, eu sou desconectado. Então, eu espero, depois a gente combina, tomar um chá gelado e conversar. E Então, eu tô gravando também, aí depois a gente consegue tá. assistir. Amanhã você podia trazer. E outra coisa é pensar, quer dizer, na política em relação à África, quer dizer, a política moderna brasileira em relação à África começa com Santiago Dantas, né? Que eu acho que ele foi ministro de Jânio Quadros. Então, havia uma intenção de criar uma nova aliança e já essa ideia do Sul-Sul, né? Da comunicação Sul-Sul, quer dizer, a África com a América do Sul e com o Brasil, e o Brasil como país. Isso tudo era dito e escrito. Eu era muito jovem, mas me lembro muito bem. E isso tudo era escrito, então eles falavam que o Brasil era um país que não tinha, era um país já industrializado, mas que não tinha uma tradição colonial, então era um país simpático para abrir novos mercados. Então era um papo assim de adulto, homem de negócio, né? Sem falando um com o outro e tal. E isso durou algum tempo até a queda do Jânio, mas que é ainda, e eu acho que isso permeia a política, a diplomacia brasileira. Depois tem outros autores muito interessantes, né? Que procuraram mostrar a África, né? Um é o antropólogo e fotógrafo, que eu esqueci o nome dele, francês que vivia na Bahia. Tem Agostinho da Silva, que era um filósofo português que morou no Brasil. Boa noite, sou Áquila. Pierre Verger. O Verger. Isso. Ou Fatumbi, que ele tinha esse nome também, porque ele fez a cabeça do Candomblé, me parece.
Então havia preocupação em vários níveis, não é, de manter uma relação com a África. Mas eu acho que a preocupação atual, quando se fala em África, cultura brasileira e sobre o período da escravização, eu acho que o pensamento atual é mais interessante. Eu acho que o pensamento que está no livro, no filme Back to Home, é muito mais interessante do que essas conversas pragmática, entre muitas aspas, dos homens de negócio. Então, eu tenho esperança que isso chegue a uma relação com a África muito mais real, humana e interessante. E eu tenho que me despedir também. Olha, adorei vocês, adorei os dois filmes. Foi uma noite tanto. Bye, bye. Tchau. Obrigado. Obrigada. Valeu, Áquila, obrigada. Tchau, O Zé tchau. vai falar. Isso, agora é a Margot. Margot, depois a Bárbara. Zé quer se inscrever de novo? Não? André quer se inscrever de novo? Não? Então, pode falar, Margot. Ih, a Margot Ih, saiu? caiu, deve ter Caiu. caído. Ah, que pena. Então, Bárbara, quer falar? Sim. Oi, pessoal. Já um monte de coisa já foi dita, eu não vou dizer nada sobre o filme que eu gostei. Eu tinha visto a peça há muitos anos no centro da cidade, lá, mas eu não vi o filme, né? A minha curiosidade, a minha pergunta é sobre essa coisa de rei, né? De rei, de ter rei. Essa forma, ok, como acontece lá, né? Mas eu fico me perguntando se há alguma reação da própria população a essa hierarquia toda, né? Porque isso a gente questiona, né? Então eu fiquei pensando qual seria, assim, como é que as pessoas veem isso lá. Beleza. A gente queria passar para Carolina, para ela responder o Back to Home da Marta e comentar isso também da Bárbara. Porque foi levantado o porquê do Back to Home em inglês e a coisa do rei, né? Porque a Carolina falou no início que é uma república federativa, tem o presidente da Nigéria, mas também tem rei. Tem reis, na verdade, né? Esse é o maior. Então, acho que para encerrar, talvez a Carolina explicar um pouco o sistema de reinado, tentar resumir, né? Vou tentar resumir, vou tentar mesmo, porque isso aqui dá pano para manga, né? Mas primeiro agradecer já a todos que estiveram por aqui. Ótima a nossa conversa, excelente, enfim, as contribuições, aí a nossa conversa sobre os retornados do século XIX, né? A gente tem uma comunidade em Nigéria que são os descendentes, eles se denominam, né? Eles têm uma associação chamada Descendentes de Brasileiros. Isso é uma coisa muito legal de pesquisar e eles levam isso com muito orgulho. No Benin, a gente tem famílias, né? Então, eu sou Carolina Maíra Gomes. Eu encontrei a minha família Gomes lá no Benin. No Engana, a gente tem a comunidade, gente, o nome é sensacional. Comunidade Tá Bom. Por quê, Carolina? Porque a galera voltou, não sabia falar a língua local e qualquer coisa eles respondiam tá bom, tá bom, tá bom. E aí a comunidade brasileira retornada ficou chamada de Tá Bom. Se você jogar lá no Google, você encontra a comunidade Tá Bom. Enfim, eu poderia falar horas sobre isso, porque é um tema que eu adoro e são locais que eu visito, então eu converso com essas pessoas. Enfim, outras contribuições que vieram aqui também para a gente pensar. Eu vou responder muito rápido. Por que Back to Home? Por que em inglês? Primeiro, o Back to Home ele não é exclusivo para o povo iorubá, né? E a gente não está tratando exclusivamente com o território iorubá. Ele é um programa, uma plataforma que a gente está, na verdade, conversando com diversos países. Então, eu converso com Tanzânia, converso com Benin, converso com Quênia, converso com África do Sul,
converso com países do continente africano, principalmente da África subsaariana, com bastante países, justamente tentando entender quais países têm uma abertura maior para recepcionar essa diáspora, seja em termos de turismo, em termos de trocas econômicas, em termos de estudar línguas, né? Em termos de você, enfim, adorei aí o incentivo ao estudo ao Iorubá, é uma língua belíssima. Enfim, embora eu escute o Iorubá todo dia no meu cotidiano, eu acho que é uma língua extremamente difícil, porque é uma língua tonal, então você tem que ter todo um ouvido musical para entender a diferença entre as palavras de dó, ré, mi. É uma língua que exige muito estudo mesmo. E aí a gente colocou back to home justamente porque o inglês seria essa linguagem mais fácil de ambos os lados entender. Então, se eu falar back to home para o camarada lá que está no governo da Tanzânia e eu preciso que ele me ajude com uma legislação para aprovar, não sei, que brasileiros que estudarem na Universidade de Dodoma vão ter o diploma reconhecido aqui e lá, ele entende o que é back to home, e aqui no Brasil a gente também entende o que é back to home. Volta e meia a gente faz eventos, como, por exemplo, nós fizemos na semana passada um evento na Alerj para recepcionar o secretário de Cultura do estado de Osun, na Nigéria, junto com um rei local, que é o rei da cidade de Edé. Nós fizemos esse evento aqui na Alerj, no Rio, e aí nós colocamos de volta para casa, de volta para Oxum, justamente porque a gente está centralizando o evento no Brasil. Mas a gente usa o guarda-chuva do Back to Home para a gente ter uma linguagem mais comum. E esse também é, na verdade, uma palavra, né? Uma frase que foi trazida por um pensador jamaicano chamado Marcus Garvey. Marcus Garvey foi esse camarada, Marcus Garvey foi esse camarada que trouxe a ideia do back to home lá no século XIX. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque aí vai mergulhar em outra coisa. Só para a gente recapitular em relação ao rei, né? É óbvio que a nossa mentalidade de monarquia ela está instruída a partir daquilo que a gente conhece muito da monarquia na Europa, né? E a nossa repulsa pela monarquia também passa por aí, porque a gente sempre pensa em monarquias como um governo totalitário. No território Iorubá, especificamente, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é a monarquia ela não é hereditária. Então, esse rei que eu estou falando, né, o Oni, o pai dele nunca foi rei, né? O avô dele também não. Então, da onde que surge essa ideia de monarquia nesse território, Carolina? São autoridades tradicionais que são escolhidas através de um sistema divinatório chamado Ifá. A escolha dos reis, ele não passa pela hereditariedade, né? Não é porque ele vem de uma família real, etc., etc., e carrega aquele manto para sempre, como a gente conhece na história de Dom Pedro II e Petrópolis, né? É uma outra lógica, uma outra ideia, uma outra filosofia, é a partir da escolha de Ifá. E aí os mais velhos daquela cidade vão fazer a consulta quando aquele rei falece, o cargo ele é vitalício, né? Então quando o rei falece, eles vão fazer a consulta aos oráculos para saber qual vai ser o próximo rei, etc. É um sistema extremamente diferente. E como eu disse, esse não é o sistema político da Nigéria hoje. A Nigéria é uma república federativa. Então, por exemplo, só para a gente ilustrar, a gente vai ter agora a reunião do G20 aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Entre as nações convidadas como observadores do G20 pelo presidente Lula, vem a Nigéria. De África, a gente tem 4 países que vêm ao G20, 3 deles como observadores, que é a Nigéria, Egito e Angola. Então, quem representa a Nigéria nesse caso é o presidente, porque é ele que está à frente da nação, né? É ele que responde pela política nacional. O presidente Bola Tinubu, que é o presidente atual. Qual é a função do rei, a função desses reinados? Não é? Eles têm funções basicamente tradicionais e muito voltadas para a questão religiosa, mas eles também funcionam como conselheiros políticos, vamos dizer assim. Então, dentro da região Iorubá, esse rei ele tem maior influência, né? O que pode ser até uma coisa perigosa em determinado ponto, porque se ele se envolver de alguma maneira, né, escusa com a política, ele pode levar aquela população a votar num candidato A ou B com interesse A ou B, não é? Esse rei que a gente está tratando hoje, ele tem um posicionamento um pouco diferente, ele não se pronuncia sobre os candidatos numa eleição, porque ele acha que o povo precisa votar pelas suas próprias escolhas, né? Mas ele escuta todo mundo e, quando o candidato é eleito, a gente tem um conselho das autoridades tradicionais,
E aí ele se torna um conselheiro para determinados assuntos do presidente. Então, por exemplo, a gente tem um caso de disputa de terra, vamos dizer assim, dentro do território iorubá, os fulanos estão tentando pegar a terra dos iorubás, né? Duas etnias estão em conflito ali. Esse rei ele vira um grande conselheiro da presidência de como que se vai resolver aquele conflito regional, né? Mas ele não tem o poder da caneta, ele não assina leis, ele não faz leis, ele não destitui o Congresso, ele não muda o jogo democrático, vamos dizer assim. Então, ele tem um cargo mais tradicional e simbólico, e a escolha dele não é uma escolha hereditária, é uma escolha baseada na tradição do Ifá. Desculpa, eu corri, às vezes as informações ficam atropeladas porque é muita coisa para ser dita. Eu vou ter que sair agora porque o bebezinho já está aqui. Mãe, pelo amor de Deus, chega, entendeu? Já são 10 horas da noite. Mas eu fico aqui à disposição, viu, Lília? A hora que você quiser, a gente marca uma outra conversa. Tem essa questão que o André botou lá, mas eu não vou nem entrar nela agora, porque não vai dar tempo, sobre a questão do busto de zumbi aqui no Rio de Janeiro, parecer não, ser uma réplica de uma imagem, né, de uma escultura iorubá que hoje está no Museu Britânico, enfim, que é uma outra conversa, a gente pode marcar um outro papo. É ótima essa iniciativa, eu adorei e quero estar aqui de novo, viu? Um beijo para todos vocês. Beleza, obrigada, Caroline. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Obrigada. Beijo, gente. Brigadão, beijo. Beijo. A Margot voltou. Margot, quer falar? Quero sim, só obrigada, gente. Teve uma pane, faltou energia aqui, aí caiu. Eu queria só colocar algumas considerações rapidinho, porque eu sei que está todo mundo cansado. Enfim, sobre o menino que perguntou, né, onde estão os negros e negras nessa discussão, eu volto na pergunta que a Fernanda fez no início. Se realmente todos os negros voltarem para a África, como é que vai funcionar? Porque, com certeza, os meus e as minhas estão se preparando para as jornadas de trabalho amanhã, que são a estrutura da sociedade. Então, eu acho que isso precisa sempre ficar muito bem escurecida na nossa mente. A Carol me pediu para falar um pouquinho sobre a questão do, do sistema legal, né, da estrutura legal que compõe esse racismo estrutural. E aí eu queria só lembrar que a gente teve leis, né, igual lei dos semoventes, lei da educação, lei de terras, lei dos imigrantes, todas essas leis foram um sistema de lei de cotas, né? Cotas para brancos, que aí a gente tinha a cota para o branco ser humano, a cota de 100% para o branco ir para a escola, a cota de 100% para o branco ser dono da terra. Então, essas estruturas do sistema legal da branquitude, ele precisa estar sempre muito escurecido para essa população, né, que não conhece, que houve um plano, né? A ineficiência do Estado em relação à população negra, ela foi um plano de Estado, ela nunca foi por acaso. Então, a gente precisa ter em mente isso. Pedir desculpas para a senhora que falou sobre o grito na janela incomoda, e ele ainda vai incomodar muito, né? A ideia é que esse grito ele saia da vida real, saia da ficção e que vocês consigam perceber esse grito na vida real, porque o grito existe, a gente está gritando isso há mais de 400 anos, e as pessoas não conseguem escutar, né? E para o professor que falou sobre o Iorubá, né, que é um dialeto, eu queria lembrar ele que nós, negros, somos muito inteligentes, porque a gente aprendeu o idioma do colonizador e o colonizador não aprendeu o nosso. E lembrar ele que mais de 50 milhões de pessoas no mundo falam Iorubá. No Brasil, provavelmente, mais de 2 milhões. A gente não tem esse número exato, porque não tivemos ainda um censo relacionado, mas o mandarim está para a África, assim como o Iorubá está para a África, assim como o mandarim para a China, e nós estamos indo bem nessa pegada de entender que a gente precisa falar Iorubá. Então, somos muito inteligentes. A maioria das crianças africanas, com toda a dificuldade que
se vende sobre a África, elas já são poliglotas, né? Porque elas falam no mínimo 2 ou 3 idiomas oficiais do mundo, fora os idiomas africanos que elas falam. Então, é sobre isso. Gostei muito de ter participado, eu espero que a gente tenha uma outra oportunidade. Para quem está no Back to Home desde o início, chegar nesses momentos assim são vitórias, né, Fernanda? É um caminho, um bom caminho percorrido. Está É um, quase. é um Everest para escalar. Ah, e Tá vocês são quase. super bem-vindos para estarem aqui também. A gente tem amigos de Salvador, o Paulo se despediu, ele tem que sair mais cedo mesmo, domingo ele sai. A Grácia também mandou um abraço para vocês, que ela também tem um cineclube lá em Salvador. Mas é o que o Tico falou, quantos negros tem, né? É uma coisa. Eu tenho. é, enfim, amigos e eu mando para a galera, mas não tem, não é, como é que se diz? A gente mandou a divulgação, mandou para vários grupos de artes de Petrópolis, de audiovisual, de artes plásticas, mandei lá para o pessoal também da igualdade racial, enfim, Talvez isso. eu sou branca, então, tipo, não partiu. é, de uma, como é que se diz? De uma legitimidade, né? Mas uma coisa eu acho que junta a gente, que eu acho que é da música, né, da Elza Soares, meu lugar de fala é meu país, Eu né? acho que Então, isso que você está falando, você está problematizando aqui, aí em específico do seu cineclube, talvez tenha a ver com o que eu tenha falado sobre a cidade de Petrópolis, né? A gente está falando especificamente desse território aonde, num dado momento da minha vida, eu branca, que nunca tinha percebido, um dia eu olhei, eu estava num bar só com gente branca. Depois eu fui para um outro bar, no mesmo lugar, e só tinha gente negra. Então, assim, Petrópolis é bem demarcado, né? Eu é, me lembro quando eu saí daqui para o Rio de Janeiro, eu tive um certo baque, assim, de perceber que a mistura no Rio era muito maior. E não, e assim, essa é a armadilha, né? De achar que, tá tudo bem porque é mais misturado. Não, Rio de Janeiro é, também é um lugar racista, né? Como o Brasil, né? Então, assim, mas eu me lembro da questão visual, de perceber que eu estava vindo de um lugar onde tinha um apartheid visível. E por que que eu não via? Pô, essa é a questão, assim, né? Como é que eu Lembrar que existe uma colonização alemã, né? Mas a mão de obra que foi lá levantar a casa é preta. A mão de Exatamente. obra que construiu o Médio Paraíba, a região fluminense, é preta, porque registros estão nas câmaras municipais Uhum. que para fazer estrada, para fazer cemitério, para fazer ponte, os senhores pagavam o Estado com a mão de obra preta. Então, na verdade, quem fez fomos nós. E é isso a gente precisa ter essa visão que a Fernanda teve de chegar em algum espaço e falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Hoje, por exemplo, o privilégio de vocês poderem estar aqui comigo, né, que eu tenho dito muito, eu já sou a pessoa que pode comer a lagosta, mas eu gostaria que todas as meninas pudessem também experimentar a lagosta, sem ter que passar por tudo que eu passei. E aí depende dessa mudança social que a gente vai fazer, brancos e negros, que sozinha ninguém faz nada. Pode até não ser o seu lugar de fala, mas é uma responsabilidade sua também, né? É isso, sobre isso. Eu Quando também você morei em falar, Teresópolis, morei muitos anos em Teresópolis, eu me lembro disso, que era. Em todo lugar é assim, né, gente? Eu acho que existe essa diferença, porque o Brasil é muito racista mesmo. Então, existe isso em todo lugar. Existem aqueles enclaves negros, né, nas cidades. Inclusive, eu fiquei sabendo há pouco tempo, que eu nem sabia, há poucos anos atrás, de uma comunidade negra muito grande na Argentina, muito forte, inclusive. Eu nunca tinha ouvido falar. Tem um Que lá amigo o meu. plano deu certo. Que lá o plano É, deu certo. exato. Tem Aí um é. amigo meu que fez um trabalho, um antropólogo, que fez um trabalho sobre essa comunidade negra na Argentina, imagina, E aí eu sabe? tenho dito sempre para os meus amigos negros, não compre essa ideia de que nós não somos unidos. Nós somos muito unidos, tanto que nós somos a população que mais sobreviveu. Nós Com somos unidos certeza. e nós somos até bem organizados.
Fala, a gente não está organizado. Não, a gente está bem organizado. Tá, Porque inclusive uma além... coisa interessante também, durante a pandemia eu participei de um grupo que ninguém podia sair, que tinha representantes das favelas, sabe? Organizadores das favelas, assim, pessoal de liderança de favela, era isso. Dona Marta, Vidigal e... Não era Rocinha, não, era outra favela. Era bem legal, bem interessante, que a gente viu como que... É lógico, era um grupinho, né? Porque a favela é enorme. Mas eles tinham uma organização muito forte durante a pandemia. E Uma coisa aí bem legal. a gente fica preocupado com uma coisa. Tem essa discussão sobre favela, mas a favela é da serra para lá. A gente está no interior, a gente não tem favela. E isso não é real, entendeu? Então, Tem, até essa é, questão do tá. G20, eu coloquei hoje para um amigo que estava indo para a CUF, falei assim, mas as favelas são só das capitais. Os interiores do Brasil Pois não são é, favela. imagina, Teresópolis tem favela, tá cheio de favela que eu conheço. Nem moro mais lá, mas conheço, meus amigos ainda moram lá. E aí, se vocês estiverem nesses eventos, perguntem quantos representantes do interior do estado que tem 92 municípios, estão participando. É isso. Então, eu falo, não tenho receio, não. Beleza. O André estava de mão levantada, eu não sei se ele queria comentar. Não? Então, eu vou agradecer a presença de vocês. Margot, André, a Carolina saiu, Mônica acabou não falando nada, mas sejam super bem-vindos. A Obrigada. gente se reúne todo domingo. Até o final de setembro, a gente vai ter sessões às 6. A gente vai assistir um curta, depois um longa. Mas normalmente as nossas sessões são às 7 horas. E a gente tem o online também, atravessando a pandemia, a gente conseguiu manter as nossas sessões de cineclube. E em breve vai ser presencial também. E vai ser muito legal receber vocês aqui também presencialmente, se a gente tivesse a oportunidade. Beleza? Sejam super Tá bem. bem-vindos. E, pessoal, boa Obrigada. noite. Boa noite. Obrigada, Fê. Obrigada a todo mundo. Obrigada, pessoal, por estar aí Obrigadíssimo. com a gente. Boa Alô, filha. semana. Um beijo, Beijo. filha. Boa Beijo, noite, obrigada, paizão. boa semana para Alô. todos. Tchau, tchau. Obrigada, Boa pessoal. noite, obrigada.